e amigas, bem-vindos ao canal do IE, do Instituto de Economia da FRJ. Damos continuidade a mais um vídeo da série Crise, Efeitos do Covid. Estamos aqui, eu sou Eduardo Costa Pinto, professor do Instituto de Economia, e vamos entrevistar hoje a professora Isabela Nogueira, que é também professora do Instituto de Economia da FRJ e especialista em China. Bem-vindo, professora Isabela. Oi, Eduardo. Obrigada pelo convite. Fazer uma pergunta não trivial, mas de bastante complexidade. Muito tem se discutido sobre os efeitos da pandemia na relação China e Estados Unidos. Eu gostaria de perguntar para você, professora, quais são os possíveis impactos que você enxerga do efeito da pandemia na disputa entre China e Estados Unidos nesse momento? Olha, Eduardo, recentemente a revista The Economist divulgou que a relação China-Estados Unidos está hoje próxima do pior ponto, o ponto mais sombrio desde o episódio da Praça da Paz Celestial, em 1989. Né? Desde então, esses dois países estão se xingando, a diplomacia está se tornando cada vez mais agressiva, de uma forma que a gente não via, pelo menos desde 89. Né? A gente chegou num nível de hostilidade direta muito agressiva, a imprensa chama isso do jogo da culpa, né? Do blame game. A gente nunca esperou que os chineses, sobretudo, subissem o tom de uma maneira tão rápida e áspera nas últimas 2 ou 3 semanas. Não era esse o protocolo ou o hábito da diplomacia chinesa, né, sempre caracterizada ali por um jogo de palavras indiretas e cordialidade, tentando esconder uma série de elementos ali da sua política externa, da sua realpolitik também. E eles saíram de um tom que vinha sendo cada vez mais assertivo para um tom que agora é bem agressivo, né? Bem agressivo, seguindo o que é a marca, em resposta à marca da política externa norte-americana, desde o Trump, que veio com América primeiro, né? America first. Então, assim, os chineses agora entraram nesse nível de hostilidade, né? Os Estados Unidos chegaram primeiro nisso aí, com guerra comercial, com guerra tecnológica, perseguição à Huawei, a tentativa de boicote da tecnologia chinesa de 5G. Mais recentemente, aí vinculado à Covid, né, ao coronavírus, o Trump começou a chamar a Covid do vírus chinês, né, em uma campanha abertamente racista, o que também é uma forma muito cínica de desviar a atenção para o fato de que ele minimizou a doença em muitos dias ali, e daqui a pouco os Estados Unidos devem ultrapassar a Itália em número de casos. Né? Antes disso, Mike Pompeo já tinha, que é o secretário de Estado dos Estados Unidos, que é o homem da CIA, né, do Deep State ali dentro, já tinha chamado o vírus do vírus de Wuhan. Já tinha chamado o Covid do vírus de Wuhan. A versão brasileira, independente dessa história, veio aí no recente tweet do deputado Eduardo Bolsonaro, dizendo que a China, o comportamento da China estava se parecendo com o da União Soviética durante Chernobyl. Né? A resposta chinesa, viu o embaixador no Brasil, impressionou, né? A resposta ao tweet do Eduardo Bananinha impressionou, falando, olha só, suas palavras são extremamente responsáveis e nos são familiares, segundo ele, aqui eu vou ler, abre aspas, não deixam de ser uma imitação dos seus queridos amigos, uma referência direta aos Estados Unidos e a proximidade aí do governo Trump com o governo Bolsonaro. Ao voltar de Miami, você contraiu, infelizmente, o vírus mental que está infectando a amizade entre os nossos povos. Enfim, essa troca de acusações aí evidencia que a China tem percebido uma possibilidade de emergir como um líder global dessa crise extraordinária, dessa pandemia aí que vai nos jogar numa depressão econômica fabulosa, globalmente falando, e acompanhada também de um experimento social inédito, né?
Professora Isabela, antes de entrar na discussão da questão da disputa hegemônica, se há ou não essa disputa hegemônica em curso, eu queria que você fizesse alguns comentários sobre, a partir do momento que você falou da questão da narrativa, da crise, da pandemia, quanto isso está inserido na questão da guerra híbrida recente que está acontecendo entre China e Estados Unidos. Essa é uma pergunta excelente, né, Eduardo? A China e a sua diplomacia têm dito que o coronavírus, ou tem dito não, mas tem lançado indícios ou feito provocações no sentido de que o coronavírus seria uma arma biológica desenvolvida pelos Estados Unidos e espalhada na China durante os chamados Jogos Militares, que aconteceram na província de Wuhan, justamente, onde o vírus se dissemina, se dissemina, esses jogos militares que aconteceram em Wuhan entre 18 e 27 de outubro do ano passado. Né? Isso está bombando nas mídias sociais chinesas, em vários textos aí sendo divulgados, tem tido uma repercussão muito forte nas mídias sociais chinesas. E depois disso, o porta-voz de Relações Exteriores da China passou a pedir explicações, né? Tem pedido explicações aos Estados Unidos. O que aconteceu? Foram cerca de 300 militares norte-americanos que participaram desses jogos militares e que ficaram hospedados a 200 metros do famoso mercado de alimentos de Wuhan, né? No passado, esses mesmos militares já tinham treinado próximo ao chamado Forte Detrick, que é um laboratório de bioarmas nos Estados Unidos, que já tinha sido fechado justamente por conta do medo do escape de patógenos. Né? Tem uma entrevista muito recente do jornalista brasileiro Pepe Escobar, que enfim, escreve para o Asian Times, mas que publica também no 247. Essa entrevista é concedida para o 247, uma entrevista longa dele, vale a pena assistir, no qual ele levanta ele traz exatamente essas informações que eu estou reproduzindo aqui. Né? Ele teve acesso ao texto que está circulando nas mídias chinesas, uma versão traduzida em inglês. E o porta-voz de Relações Exteriores da China, o Zhao Lijian, ele tem cobrado nas mídias sociais, então, que os Estados Unidos revelem quem foi, finalmente, o paciente número 1 dos Estados Unidos. Quem é o paciente número 1 dos Estados Unidos via um Twitter, né? Eles não têm, a diplomacia chinesa não tem indicado se eles acreditam que isso foi um processo de disseminação do vírus acidental ou intencional, mas, de toda forma, tem espalhado essa especulação do uso do coronavírus como instrumento de arma biológica e guerra híbrida por parte dos Estados Unidos. O resultado desse confronto, né, China e Estados Unidos. A China já expulsou uma dúzia, pelo menos, de jornalistas norte-americanos do seu território. Isso inclui jornalistas do The New York Times, The Washington Post e do The Wall Street Journal. É a maior expulsão de jornalistas norte-americanos de território chinês desde, pelo menos, a Revolução de 49, da Revolução Maoísta de 1949. E os Estados Unidos, do seu lado, reagiram numa proporção muito maior, colocaram um limite aí de 100 cidadãos chineses que poderiam trabalhar para 5 principais mídias, para os principais meios de comunicação chineses, incluindo o China Daily, a Xinhua, o Rádio Internacional da China, o People's Daily. Já significou a expulsão de pelo menos umas 60 pessoas, uns 60 jornalistas chineses. Professora Isabela, você aponta um cenário importantíssimo que tem sido pouco discutido na mídia brasileira, é que, primeiro, um aumento da tensão enorme da relação entre China e Estados Unidos, uma disputa de narrativa na questão de quem criou a questão do vírus, do Covid-19, e, dado esse cenário de aumento de tensão e de disputa geopolítica, eu queria a sua posição, a sua interpretação,
se, primeiro, essa disputa geopolítica tem se acirrado e se a China pretende ou é uma busca chinesa de sair maior desse processo atual, inclusive buscando a hegemonia global. Sem dúvida, a China está tentando emergir dessa crise, está percebendo ali uma oportunidade de emergir dessa crise como um líder global diferente, né? Um líder global aí proeminente, né? Eles querem aparecer como os coordenadores solidários em meio a um mundo de salve-se quem puder, né? Ao mesmo tempo em que os Estados Unidos tentaram subornar pesquisadores alemães que estavam trabalhando para desenvolver a vacina, os chineses têm enviado aí vários grupos de médicos experientes e equipamento médico para a Itália, né? Já foram 400 mil máscaras, 17 mil toneladas de equipamento, isso inclui máscaras, respiradores, e tem agora, hoje, chegou o terceiro grupo de médicos chineses chegando agora na Itália. Além da Itália, os chineses já mandaram o pessoal, o equipamento médico, né, ajuda em geral, para a França, para o Camboja, para o Irã, para as Filipinas, para a República Tcheca, ao passo que, por exemplo, a União Europeia está num silêncio absoluto, né, uma imobilidade, uma dificuldade ali de responder conjuntamente assustadora. Então, a China está se colocando à disposição para ajudar todo mundo e tentando se transformar nesse essential power, né, nesse poder essencial. Viu que uma parte da mídia está chamando aí da diplomacia da máscara. As empresas chinesas estão acompanhando. A Holanda já recebeu aí umas 800 mil máscaras da Huawei, que por sua vez está fazendo diplomacia das máscaras, porque em junho, teoricamente, a Holanda teria que escolher qual tecnologia 5G ela vai usar, e a Huawei é uma das concorrentes para isso. Também a Alibaba, do bilionário Jack Ma, já ofereceu 800 milhões de dólares para a Ucrânia para comprar equipamentos médicos chineses. Enfim, no início da crise, é verdade, assim que a Covid aparece, a China escondeu os casos, o governo chinês começou escondendo os casos, inclusive do médico oftalmologista que acabou morrendo, se transformou em um caso de sensibilização nacional, dentro da própria China e internacional. Mas depois eles passaram a dar uma explicação razoável, né? Olha só, a gente estava, dizem as lideranças, né? A gente estava tentando entender o que estava acontecendo no meio disso tudo, e depois que se tornou claro que era realmente o caso de uma epidemia ou de uma pandemia ali em potencial, nós passamos a partilhar com o mundo o sequenciamento genético do vírus, todos os dados, e realmente todos os dados que a China dispõe realmente parecem estar sendo bem partilhados, as medidas de contenção, muita publicação acadêmica chinesa a respeito do Covid sendo produzida e sendo partilhada. E a mídia chinesa, se você abre qualquer portal chinês, está enfatizando, batendo forte nisso. A palavra-chave é coordenação, cooperação, a China pronta para dar ajuda à coordenação internacional. E nessa entrevista aqui, o Pepe Escobar deu para o 247, ele fala, segundo ele, que os chineses estão falando e pensando uma nova rota da seda agora para o sistema de saúde. Seria uma nova rota da seda da saúde. Segundo o Pepe, eles já teriam conversado com Macron, com o primeiro-ministro italiano, e o ministro de Relações Exteriores da Itália já disse, olha só, nós vamos nos lembrar daqueles que nos ajudaram efetivamente nesse momento de crise. Professora Isabela, você mostra um cenário interessante, que é a China tentando emergir ou ganhar uma posição ainda maior em tanto alcance na questão solidária no âmbito da pandemia. Ao mesmo tempo, você sinalizou a ideia de que uma estratégia de liderança global. E eu queria perguntar para você o seguinte, me parece que é evidente que essa estratégia não é uma estratégia apenas nesse momento de crise da pandemia. Ela já é uma estratégia que vem acontecendo nos últimos anos. Eu queria que você conectasse para a gente, para os nossos telespectadores,
a ideia do que é esse efeito atual e do que é a trajetória chinesa nos últimos anos nessa busca de se tornar uma liderança global. Você tem razão, Eduardo. Assim, se a gente olhar para a história recente da projeção de poder da China para o mundo, a gente vai notar que tem um ponto de inflexão anterior à crise agora, anterior a essa pandemia, anterior à Covid, que começa com Xi Jinping, que começa quando o presidente atual assume e leva adiante uma nova política externa, um novo projeto de projeção do poder e do capital chinês para além das suas fronteiras. Se a gente olhar para essa história recente, a gente vai perceber que ali no período anterior, mais ou menos de 2000 a 2012, 2013, sobretudo durante a gestão do presidente anterior, do Hu Jintao, a China levava adiante o discurso do chamado desenvolvimento pacífico, né? Esse era o lema de projeção externa de poder e de capital chinês, né? O tal do desenvolvimento pacífico. O que era isso? Era essencialmente a tentativa de construção de uma ordem internacional que deixasse espaço para a expansão chinesa, né? A ênfase toda era no desenvolvimento pacífico e calma, gente, calma, galera, a gente está se expandindo, a gente está indo a gente está no processo aí de emergência, mas não há preocupação, não há motivo para ninguém se preocupar, muito menos nos Estados Unidos, porque aqui é o processo de desenvolvimento pacífico. Tanto que eles trocam o termo que antes era emergência pacífica, né, por desenvolvimento pacífico, porque eles ficam com receio que esse termo de emergência pudesse sugerir alguma coisa mais agressiva ou belicosa ou uma projeção muito forte de poder. Então era uma coisa muito low profile, né? Muito ali a China crescendo sem querer fazer mal para ninguém. Tinha uma agenda comum com os Estados Unidos, forte com os Estados Unidos, além disso, que era a luta contra o terrorismo, certo? Isso casa com a luta norte-americana de combate ao terrorismo, que para a China, por sinal, era extraordinário, porque tirava o foco do seu próprio crescimento econômico e permitia uma ação limitada dentro da China contra suas próprias minorias, os uigures, sobretudo, ali na fronteira oeste da China. Também esvaziava a tensão com os estreitos de Taiwan. A China vinha se apresentando como o único capaz de negociar com o governo norte-coreano. Enfim, uma diplomacia ali bem suave, né, sem confronto. Por outro lado, alguns analistas chamavam a atenção de que era uma diplomacia de uma potência solitária, né, sem aliados importantes e autointeressada, né? Não fazia grandes alianças e estava ali muito voltada em resolver seus próprios problemas internos. A própria China dizia isso: nós somos um país em desenvolvimento com muitos problemas internos, com um nível de pobreza muito alto, com desigualdade muito alta. A gente não está aqui para, né, se projetar para fora, a gente não tem condição disso. O princípio de não interferência, que sempre foi historicamente um princípio forte da política externa, reforçado. Então, a gente não via a China querendo ali resolver nenhum problema grande do ponto de vista global. Essa postura, que vai até, podemos dizer, 2012, 2013, ela muda completamente. A gente tem uma transformação aí radical com a subida ao poder do Xi Jinping e a emergência do tal discurso do sonho chinês, né? Aí, a partir daí, o objetivo passa a ser a China se transformar num país forte, com renda per capita alta, com poder e influência internacional, que opera no cenário internacional com a possibilidade de viabilizar essa projeção, né? Isso vem exatamente no vácuo deixado pelos Estados Unidos, um vácuo, né, que vai sendo aberto ali pelo Trump,
tem um enorme senso de oportunidade aí dos chineses com o surgimento do America First, né? Com a América primeiro. Então, sabe, é um espaço ali de manobra internacional, um cenário internacional fortíssimo para os chineses. O elemento seguinte dessa projeção de poder para fora passa a ser a parceria estratégica com a Rússia. Então, a gente deixa de ter um país que até então era apresentado como uma potência solitária para ter uma parceria estratégica com outra potência nuclear, com um arsenal militar extraordinário, que são os russos, né? Parceria estratégica com a Rússia de Putin. E ali uma convergência muito forte de visões em relação à Ásia Central, em relação ao Oriente Médio, e, sobretudo, em relação à geoestratégia da energia. Uma parceria estratégica com os russos, tremenda aí, do ponto de vista dos gasodutos, dos oleodutos, dos petróleos, de um mercado futuro para para contratos futuros de petróleo negociados em renminbi. Enfim, uma parceria estratégica muito forte entre eles, né? Tecnológica, militar, cyberspace. Professora Isabela, é interessante que sua fala nos sinaliza uma mudança importante, uma política externa ativa chinesa que não era uma característica histórica. E acho que, nesse sentido, como você enxerga se isso tende a acelerar nesse momento da crise e no pós-crise, dados os efeitos possíveis econômicos, tanto na China como nos Estados Unidos? Ou seja, como a possível queda enorme na questão econômica, do emprego e renda, tanto na Europa como nos Estados Unidos e também na China, como eles vão atuar na política externa chinesa, tanto no sentido de um maior apoio e numa maior disputa com os Estados Unidos? Eduardo, essa é uma grande dúvida, uma grande questão que a gente tem para observar daqui para frente, né? A gente não sabe o que, para além da ajuda simbólica, assim, no sentido em que ela afeta sobretudo o soft power chinês, né? O envio de equipamentos médicos, é evidente que ela tem um efeito prático ali na gestão da questão de saúde desses países, dos países afetados pela epidemia. Mas, por outro lado, em termos de efeito econômico, se isso vai ou não reativar a economia desses países, evidentemente não tem o apoio médico não vai ter efeito na reativação econômica. O que a gente não sabe ainda, deixa eu só trocar aqui que eu perdi a sua, pronto. O que a gente não sabe ainda é que tipo de pacote de estímulo internacional China e Estados Unidos vão estar dispostos a dar, que tipo, né, se eles vão se tornar emprestadores aí, em última instância, em meio a um colapso das economias nacionais ou não. Isso aí está muito indefinido ainda. Hoje acabou de ter uma reunião do G20, saíram com... Eu li a nota rapidamente antes de entrar aqui na nossa conversa, não sei se você tem mais informação, se quiser ficar à vontade, mas sai uma nota muito genérica dizendo que os países do G20 querem fazer uma contribuição de 5 trilhões de dólares para reativar a economia mundial. Antes disso, o Congresso norte-americano já tinha sinalizado que estaria disposto a entrar com 2 trilhões de dólares, um volume extraordinário, né? Maior do que a economia brasileira no ano passado, muito maior do que um plano Marshall. O envio de cheques direto às famílias, planos aí de recuperação para as pequenas e médias empresas, e daí vai. Ainda vai ser votado nas duas casas, mas aparentemente deve ser aprovado. Do lado chinês, a gente não viu nada ainda. No entanto, me parece que seria uma enorme ingenuidade, muito pouco provável, que os chineses ficassem parados diante de uma resposta financeira robusta por parte dos Estados Unidos, né? É um jogo que a gente vai ter que observar aí nos próximos dias. A gente vai começar a ver isso de maneira mais enfática, né? Os governos nacionais dando respostas mais fortes do ponto de vista doméstico e do ponto de vista da injeção de liquidez internacional.
Eduardo? Pá. Senhora Isabela, você trouxe, claro, a gente provocações é muito difícil prever no âmbito de uma crise dessa. Você deu algumas sinalizações e, claro, é evidente que a China tende a reagir, como você bem alertou. A questão toda é que o tipo de reação, talvez na China, né, ainda se torna relativamente difícil nesse momento, porque eles ainda estão no controle do vírus. Acho que, refletindo sobre isso, a dificuldade de fazer um grande programa de investimento, porque você ainda tem que conter o vírus nesse momento. E, dado isso, eu queria puxar um ponto aqui que eu acho importante, que a experiência chinesa de quarentena, de fechar uma cidade praticamente com 10 milhões de habitantes, isso significa uma reconfiguração dos controles sociais, ou seja, da questão de como o Estado, a questão do controle social, deslocamento, mesmo sendo no efeito de uma pandemia que era exatamente necessária, mas os possíveis efeitos desse processo. Essa é uma questão, assim, assustadora, né? Assustadora, assim. A gente está passando por um experimento social tremendo, tremendo, assim. As pessoas no poder vão poder usar isso no futuro, com certeza. E na China ela foi um experimento sem igual do ponto de vista do gerenciamento de Big Data, de controle de pessoas. Tem um número grande aí de bons documentários a respeito disso, para quem está de quarentena, como todo mundo agora. Né? Eu assisti um daquele canal francês Arte sobre a quarentena em Pequim, em que ele mostra os sistemas de controle ali que ele estava submetido, um jornalista com a esposa, os quais eles estavam submetidos ali dentro da cidade, as tentativas que eles fizeram de burlar esse controle, entrar em bairros vizinhos de carro e tal, e não tinha assim, a menor possibilidade, né, nem de entrar de carro nos bairros vizinhos. No caso da China, esse controle social já vinha acontecendo via uma coisa que é muito pouco conhecida do leitor brasileiro, enfim, de quem acompanha isso aqui no Brasil, que é o chamado sistema de crédito social, o Social Credit System. Um sistema que está em vigor na China, que está sendo implementado na China em diferentes províncias desde 2018 e que cruza dados do sistema bancário. Então, se você paga suas contas, se você tem dívidas, aí vai com o sistema judicial, se tem processos contra você, da polícia, das prefeituras, e vai dando pontos para as pessoas. Né? E isso pode facilitar ou dificultar, né? O acesso das pessoas a crédito barato, a até encontrar um casamento, tá certo? Tem sites de casamento que pedem os seus pontos aí em crédito social. E aí tem tudo ali, né? Se você cruza o sinal vermelho, se você joga lixo na rua, ou se você joga lixo no reciclado direitinho, se você visita seus parentes idosos, se você já foi pego dirigindo bêbado, se tem algum processo criminal contra você, se você posta coisas contra o partido nas redes sociais, nas mídias sociais, que você já recebeu um alerta da polícia por isso. Enfim, isso pode facilitar ou dificultar enormemente se você é um bom ou um mau cidadão. Né? Então, você tem já sistemas ali mais arquitetados prontos para isso. No Ocidente, a mesma coisa. Exatamente, você tem esboço disso daí acontecendo. Eu volto a fazer propaganda da entrevista do Pepe Escobar, para o 247, ele fala disso no controle, o ID 2020, né? O ID 2020, que foi alguma coisa, um chip que eles querem colocar nas pessoas para, com isso, dar uma identificação digital que, teoricamente, aumentaria, e claro, vem com todo aquele discurso de direitos humanos, segurança civil, e pode vir também, por exemplo, com uma vacina contra o vírus, daí vai. Então, você tem experimentos aí de controle social que estão se disseminando. E esse experimento social tremendo que a gente está passando, né, enclausurados em casa, com o fechamento das atividades econômicas e tal, seguramente depois pode ser usado para várias coisas.
Professora Isabela, você aponta algumas possíveis mudanças e seus efeitos pós-controle da pandemia. Em certa medida, a questão do aumento, de uma tendência de aumento do controle interno, ou seja, o controle do Estado pelos cidadãos, tanto na China como no Ocidente dos Estados Unidos, sinaliza também um acirramento da política externa chinesa com aumento de tom em relação aos Estados Unidos, e isso me corrija se eu tiver minha interpretação errada ou se você tiver uma outra posição, mas a minha impressão é que você sinalizou o seguinte, olha, pós-controle da pandemia, a gente pode ter um aumento, uma tensão ainda maior das relações internacionais a partir de uma disputa mais forte entre China e Estados Unidos, e para isso, no lado interno, um controle ainda maior dos Estados nacionais a partir dessa disputa. Ou seja, é uma visão que alguns outros que tiveram por aqui ou que vão estar, é que a ideia de que essa crise poderia gerar algum efeito relativamente positivo nessa discussão mais geral da geopolítica internacional. E pelo que você sinalizou aqui para a gente, você aposta, ou pelo menos olha como tendência, um movimento diferente. É isso mesmo? Eu queria que você comentasse esse ponto para a gente encerrar a nossa entrevista. Eu tenho muita dificuldade em traçar cenários, né? Eu sou uma péssima analista para olhar para frente. Eu tenho muita dificuldade em traçar cenários futuros. Mas a minha percepção agora é muito distópica, né? Os caminhos que a gente está trilhando assim, são muito distópicos ainda, e muito indefinidos também, muito indefinidos. Você tinha sinalizado que a China está preocupada em conter ainda a sua epidemia domesticamente, mas assim, os Estados Unidos, na semana que vem, já devem ultrapassar, né, os números estão crescendo de maneira muito rápida, né? E os Estados Unidos já se tornaram o segundo país mais atingido, né? Nesse momento que a gente está falando. Em breve, aí questão semana que vem, provavelmente, ele deve ultrapassar a China e deve ser o primeiro, né? Uma incompetência, uma falta de vontade política do governo se mover para conter isso. Então, assim, o elemento da contenção da epidemia, ela vai cada vez mais se transferindo, saindo da China e indo para a Europa e para os Estados Unidos, né? A questão da contenção hoje da epidemia, ela vai se tornando de maneira muito mais forte uma questão transferida para os Estados Unidos e para a Europa. A gente não sabe se eles vão conseguir conter, né? De que forma eles vão conseguir conter. Claro que a China pode ter uma segunda onda também, é evidente. Nada garante ali, eles estão agora fazendo um exercício suave de abertura, de tentar de voltar à normalidade, mas é evidente que eles podem ter também uma segunda onda. Então, é muito difícil traçar, eu tenho enorme dificuldade em traçar cenários daqui, porque a gente sabe, que a gente viu objetivamente que a produção industrial na China, janeiro e fevereiro, caiu 13%, as exportações 17% e os investimentos despencaram 24%. Né? Os investimentos em ativos fixos despencaram 24%. Então, a tentativa deles é recuperar a partir do segundo e do terceiro trimestre, mas, enfim, isso vai tá muito na dependência se vai ter ou não uma segunda onda forte na Ásia. Então, em geral, minha visão, meu cenário é bastante distópico, né? Mas claro que tudo vai depender aí da mobilização e da capacidade de resposta, do tipo de resposta que podem surgir nos Estados nacionais e do transbordamento disso para fora, né? Por outro lado, e aí entrando num tema que não é a minha seara nem a nossa discussão aqui, a gente tem visto os economistas brasileiros, os economistas neoliberais, inclusive, e também os países centrais, saindo em defesa de medidas diretas de intervenção na economia, de abandono de meta fiscal, de criação de renda básica mínima, e daí vai, que até então eram próprias ali do discurso keynesiano exclusivo da oposição, né? Então, a gente vai vendo ali uma aproximação do discurso
do centro, dos economistas de centro, com aquilo que era tradicionalmente um discurso de política econômica da esquerda. Então, quiçá essa pandemia leve e fortaleça esses laços aí de solidariedade e de ajuda mútua e de recuperação e de intervenção desses estados na economia. Do ponto de vista brasileiro, aí eu acho que o cenário é, por enquanto, o pior possível, né? A gente não tem visto essa mobilização até aqui, mas enfim, não vamos entrar em cenário brasileiro para não ficar para não terminar essa entrevista de maneira ainda mais pessimista, mas só para tentar sumarizar a sua pergunta de cenários futuros. Professora Isabela, eu quero realmente esperar essa resposta ter uma dimensão aí da resposta concreta dos Estados Unidos, ter mais detalhes desse pacote de 2 trilhões dos Estados Unidos e do que a China poderia fazer em reação a isso. Entendi, professora. Assim, é evidente que não dá ainda para a gente ter uma ideia do que vai emergir, porque a gente ainda está ainda no auge da crise, você tem toda a razão. A minha questão, talvez não tenha ficado tão claro, é se o mundo tende a sair bipolar ou multipolar nesse cenário? Ou você não acha que nem dá para ter uma aposta ainda nesse momento? Eu acho impossível fazer uma aposta agora nesse momento, Eduardo. Tudo depende de como a pandemia vai, do quanto tempo, assim, do quão profundo as economias nacionais vão mergulhar nessa pandemia e na capacidade de resposta depois delas à pandemia, né? E ao estrago econômico, né? E ao tsunami econômico que já está chegando, né? nas economias desses países. A gente está muito no olho do furacão para eu conseguir te dar uma pista disso daí. Não, obrigado, professora Isabela. Na minha função de entrevistador é tentar olhar para frente, porque como a gente está no olho do furacão, a gente tenta ver algum cenário ou esperança para frente. Mas eu acho que você deixa isso muito claro, porque realmente, como a gente está no olho do furacão, é muito difícil fazer qualquer previsão para frente. Primeiro, a gente tem que entender as dimensões que estão acontecendo. Eu gostaria de agradecer a participação da professora Isabela, que contribuiu bastante para essa discussão do cenário internacional e da disputa entre China e Estados Unidos. Obrigado, professora Isabela. Espero contar com novos ouvintes. Vamos continuar nesse debate com próximos entrevistados. E suas palavras finais, professora Isabela. Novamente, obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, Eduardo. Muito obrigada pela possibilidade. Fique em casa, lava bem a mão e até breve. Obrigado por estar assistindo esse vídeo. Espero contar com a audiência de vocês nos próximos vídeos dessa série especial Crise, Efeitos do Covid na Economia Brasileira e Mundial, do Instituto de Economia da FRJ.